Vai marcar o oficial do Brasil, 9 horas e 15 minutos no Jornal da Bandeirantes. Gente, como a gente tem feito já há aproximadamente 10 dias e continuará fazendo até o final do ano, nós estamos recebendo pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo aqui na bancada do Jornal da Bandeirantes. Gente, e ainda bem, pessoalmente de novo, não é? Estamos tendo essa oportunidade, dada pelas circunstâncias, e esperamos que continue sendo possível. Está aqui hoje conosco o Vinícius Poit. Até ficamos discutindo aqui, né, deputado? Se é Poit. Pode ser Poit. Como francês. Como está hoje em dia, Poit vai Poit. Que é do Partido Novo, deputado federal, e se apresenta nesse instante como pré-candidato. Eu gostaria de, primeiro de tudo, agradecer a presença do senhor aqui para conversar com o Vindo da Bandeirantes. Bom dia, Eduardo, Thaís, Sônia e todos os ouvintes da Bandeirantes. Deputado. É um prazer estar aqui com essa proximidade e transparência com o cidadão. Deputado, o senhor é deputado. E o Novo, eu não vou dizer que teve dificuldade, porque foi até difícil compreender exatamente qual é por causa da nova formação do partido, um partido novo, em que não teve uma preocupação tão grande em criar bancadas no Congresso Nacional. O senhor está lá, termina o mandato agora, mas poderia pleitear junto ao eleitor mais um mandato de 4 anos e com um partido mais conhecido, com as figuras mais conhecidas, o senhor próprio mais conhecido do eleitor e do cidadão de São Paulo, teria talvez a oportunidade de se manter como deputado. E aqui eu não estou falando nenhum oportunismo de cargo, e sim de possibilidade de criar uma bancada maior, colocar as ideias do partido mais a serem discutidas no Congresso Nacional. Por que o senhor é pré-candidato ao governo diante dessa circunstância? Eduardo, ótima pergunta. Primeiro, que eu acredito que em 4 anos dá para se ter muito resultado como um deputado federal. Não precisa de mais uma eleição. Partindo do princípio que eu, por exemplo, tenho uma convicção pessoal que sou contra a reeleição. Senão o cara entra e já pensa na próxima. Nosso mandato é o mandato de mais resultado na Câmara dos Deputados. Mandato mais transparente, que economizou dinheiro público. Aliás, o único pré-candidato ao governo que chegou aqui na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, de Uber. O pessoal da recepção falou, cadê seu carro? Cadê a comitiva? Não, a gente economiza dinheiro do cidadão. Aliás, o mais econômico lá também. Nosso mandato conseguiu liderar a bancada paulista. Pela primeira vez, um deputado de primeiro mandato lidera uma bancada, a maior bancada do Congresso, mostrando capacidade de diálogo, capacidade de entrega concreta, com o marco das startups e vários projetos que já fizeram efeito no cidadão. Então está na hora de passar o bastão, está na hora de ter um projeto de um governador que queira governar São Paulo, que não queira pensar em outra eleição ou queira usar isso como palanque. E, como diz o professor Falcone, ouvintes da Rádio Bandeirantes, que estão aí no trânsito de São Paulo trabalhando, um bom líder, ele bate meta, ele não pega atalho e ele faz isso com a equipe. Um ótimo líder, bate meta sem atalhos com o time e formando sucessor. Política é para se servir, para servir o povo, não se servir da máquina. Por isso que eu vou para a pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo e vou ajudar a colocar ainda mais deputados federais lá no Congresso Nacional. Deputado, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão de como o senhor se coloca, dentre os demais concorrentes. E o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais foi aprovado. O que eu queria saber é se o senhor pensa em fazer campanha sem dinheiro público. Aliás, Sônia, eu já fiz campanha sem nenhum centavo de dinheiro público. Assim como o meu partido é o único partido que não usa esse dinheiro público, não vai usar nenhum centavo do fundo eleitoral. E agora eu desafio qualquer um dos outros pré-candidatos a virem aqui na Rádio de Bandeirantes e dizerem o quanto que eles vão utilizar. Porque já usaram. Está aqui. Todos os pré-candidatos. Aliás, tem só 3 que confirmaram, O resto carece de convicção, porque fica escolhendo o melhor barquinho ou o melhor partido para ir. Mas o Boulos já usou enquanto candidato a prefeito milhões de reais do fundo eleitoral, assim como o Rodrigo Garcia na chapa João Dória também usou mais de 5 milhões do fundo eleitoral. Eu não vou usar um centavo. E já digo, se algum desses pré-candidatos virem aqui ou ficarem com proselitismo ou com falsa humildade, não, mas eu fui contra, essa derrubada do veto aí, não era para ter derrubado, vai usar ou não vai usar? Porque se não fosse 5,7 bi, seria 2, E o seu partido vai usar ou não vai usar? Aliás, para cada mentira que eles contarem, eu vou contar uma verdade.
E eu gostei aqui da chamada da Rádio Bandeirantes. Porque aqui tem palavra, assim como uns dizem, aqui tem trabalho, assim como uns dizem, aqui tem verdade. Teve um pré-candidato que veio aqui sexta-feira e disse que era o único que não usava, o único que era de fora. Mentira, porque eu sou de fora, eu não uso e agora eu vou contar uma verdade. A cada mentira, eu conto uma verdade. O meu partido é o único que não vai usar. E o dos outros pré-candidatos? Vai usar ou não vai? Deputado, o senhor, como que o senhor se coloca politicamente, como o senhor se define nessa corrida eleitoral, pensando no quadro que a gente vai ter no ano que vem, com candidatos fortes ao governo do estado de São Paulo, em todos os espectros ali do ambiente político, não é? Não vai ser uma eleição fácil. O senhor se coloca onde na régua política? Olha, eu me coloco como o único pré-candidato ao governo do estado de São Paulo que quer governar São Paulo, Thaís. Que se colocou no pleito ou se elegeu deputado federal por mérito próprio e de milhares de paulistas que acreditaram nesse projeto. O Partido Novo tem, na sua ideologia, uma linha fortemente liberal. Essa é a sua linha. Se ser liberal é favorecer o trabalhador, favorecer a geração de emprego, favorecer o enxugamento da máquina e vir de Uber na Rádio Bandeirantes para que sobre mais dinheiro para o povo, essa é a linha do Partido Novo. Diferente dos outros partidos, de um candidato como o Rodrigo Garcia, que pegou carona no Dória para estar lá, de um candidato como o Márcio França, que pegou carona no Alckmin, ou do Haddad, que pegou carona no Lula, ou do Tarcísio, que nem falou que quer ser candidato ou não, porque ele não quer e ele fala isso aos quatro ventos, vai pegar carona ou vai fazer isso forçado para ajudar alguém. Prefiro ele como ministro, que faz um bom trabalho enquanto eu governo o estado de São Paulo. Então aqui não tem mentira, aqui não tem caroneiro, a gente trabalha duro para que São Paulo retome o protagonismo que merece no nosso Brasil. Enquanto Minas Gerais é o estado que mais gera emprego, né? Com o melhor governador do Brasil, Romeu Zema, a partir de 2023 a gente vai botar um pouquinho de dificuldade para o Zema, porque nós vamos começar a gerar mais emprego em São Paulo e atrair as empresas para cá. Deputado, eu quero pegar um pouco desse ponto que o senhor tratou do fundo partidário. Mais do que fundo partidário, porque o fundo partidário não é discutível, é indiscutivelmente pornográfica a quantidade de dinheiro que se discutiu. Sem dúvida. Se colocou. Mas o fundo partidário, e eu não estou falando do fundo eleitoral... Porque são dois, né? Exatamente. Financiamento público da política permitiria, por exemplo, que um taxista fosse candidato, permitiria que um desempregado fosse candidato, permitiria que alguém que não tem a capacidade de manter ou de gastar pessoalmente ou com o seu entorno numa campanha política, fosse candidato. Como é que sem o financiamento público de campanha eu vou evitar que o Congresso Nacional, ou que o governo do Estado, ou que a Prefeitura não seja uma bancada de ricos? Basta os candidatos mostrarem transparência, credibilidade, né? Passado limpo. Eu estou falando praticamente. Para você fazer uma campanha política, há necessidade de gasto. Perfeito. Eu não tendo como bancar essa campanha, como é que você nunca banca? Vou me eleger. Não, vai se eleger, porque vai poder captar... Falando, só para deixar claro, não estou falando em mim. Não é candidato não, né, Eduardo? Não serei. A minha candidatura aqui é... Mas a pergunta, tá muito bom. A pergunta é legítima, gente. A pergunta é legítima. Vai se eleger, pode olhar minhas contas lá, né? Se eu coloquei 15, 20 mil reais de dinheiro lá, meu ou da minha família, foi muito, certo? 30 mil reais para ser exato, fazendo a conta aqui. O resto foi captado com pessoa física. Isso independe de eu ter dinheiro na minha conta ou não. Tem que ter credibilidade. Agora os outros partidos, o cara pega dinheiro do fundo, dinheiro do paulista que está sofrendo, do brasileiro, dos 15 milhões de desempregados e usa para fazer campanha, e não importa se ele foi preso, se ele não foi, se ele entrega o que promete, ele não foi. As pessoas têm que oferecer algo, entregar, e aí os outros vão acreditar. Vou dar 2 exemplos, né? Rádio Bandeirantes, uma rádio fechada com a verdade, assim como eu. Para ter ouvinte, para ter apoiador, patrocinador, precisa oferecer um serviço de qualidade, e vocês oferecem. Porque se não oferecer, não vem. Um restaurante ou o cafezinho que eu tomei aqui dentro da rádio antes de entrar aqui na entrevista, se não oferecer um café de qualidade, eu não compro o café lá. Por que que na política não precisa oferecer uma política de qualidade para receber apoio financeiro? Essa é a nossa luta, Eduardo. A gente vai forçar os outros políticos a serem mais transparentes, a pararem de mentir,
pararem de pegar carona e oferecerem uma política de qualidade. Senão ninguém vai querer apoiar eles. Deputado, a gente sabe que economicamente todos os estados da federação, né, vamos dizer, o Brasil está numa situação complicada, de crise, mas São Paulo vive um drama que é a segurança, que é a criminalidade, o aumento, assim, cada dia uma tragédia e a gente sente que o sistema não está dando conta disso. Quais são as suas propostas para a segurança, para combater a criminalidade no estado de São Paulo? Olha, ainda estava na padaria agora tomando café antes de ir para Bandeirantes, já porque o nosso dia começa cedo. E tinha um policial militar. 2 já, deputado? 2 cafés. Não, mas a gente roda esse estado tomando café toda hora. Para mim, café é ponto e vírgula. O meu café da padoca, quem quiser, inclusive... A vitamina do jornalista, viu, deputado? No @Vinícius Poit, eu até botei lá, se o seu pão com manteiga é com requeijão na saída ou na entrada. Responde lá a enquete. Mas eu conversei com o policial militar. O policial militar que recebeu um monte de proposta desse governo e não recebeu. Além de pintar as viaturas de branco, porque o governo não gostava do cinza. Agora, o efetivo da polícia militar precisa de um aumento, precisa de mais soldado, de mais tropa na rua. Poit, da onde vai tirar dinheiro? Vou cortar da onde tem privilégio. Nós vamos cortar os privilégios dos secretários, dos políticos, diminuir o número das secretarias de 27, por exemplo, para 15 e 16, assim como o Zema fez em Minas Gerais. E assim sobrar mais dinheiro para o que é prioridade: educação, saúde e segurança pública. Um dado, Sônia: a população que mora no estado de São Paulo aumentou nos últimos 10 anos de 42 para 46 milhões de paulistas, tá? Mais de 10%. Quanto que aumentou o efetivo da polícia? Diminuiu 7%, polícia na rua. 83 mil policiais na rua. É lógico que vai dar problema. Precisamos aumentar o efetivo e isso é uma proposta nossa. Precisamos valorizar o policial que está na rua já, porque não é só botar mais, é valorizar quem está na rua, com mais equipamentos, né, com maior remuneração aonde der e trazer tecnologia. BO unificado, por exemplo, é algo que a gente luta no Congresso, unificar a base de dados da Polícia Militar e Polícia Civil para ganhar eficiência. Sabe? A gente levar tecnologia aonde carece recurso. São heróis pouco valorizados pelo governo atual e que estão cansados de mentiras e promessas que não são cumpridas. O deputado Vinícius Poit, pré-candidato do Novo ao governo do estado de São Paulo, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes hoje, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo, entrevista que é retransmitida também agora pela capa do portal UOL. Deputado, queria perguntar para o senhor sobre a visão do senhor e do seu partido sobre o Sistema Único de Saúde. Se mostrou tão relevante, mais relevante do que já tinha se mostrado nos últimos tempos, por causa de vacinação, de atendimento às pessoas que tiveram Covid. E o Novo, ele tem uma visão mais liberal, como o senhor já colocou aqui, independente de como se conceitue essa palavra, na distribuição dos recursos que são arrecadados. Como é que você vê a função do SUS? O senhor, como governador, teria que posição a respeito disso? Função importantíssima, Thaís e ouvintes. Né? Se ser liberal é priorizar os recursos do povo, né, da sociedade, do paulista e devolver os recursos nas prioridades, ser liberal é priorizar o serviço público de saúde. Não é o serviço público de travessia de balsa no litoral, que cadê a privatização que esse governo extingue a Dersa, né? Escândalos de corrupção do PSDB, e não vende e não faz concessão das balsas. Não é priorizar criar cavalo lá em Colina, que o governo tem uma fazenda e cria cavalo. Não é priorizar privilégios para secretários. É enxugar isso e reforçar o SUS, reforçar o sistema de saúde do estado de São Paulo. Priorizar o que a população merece. E aí, propostas. Assim como já falei de propostas na segurança, Sônia, propostas para a saúde. Porque aqui tem verdade, aqui tem proposta. 100 hospitais estaduais no estado de São Paulo. Esses hospitais não conversam entre si. E a gente tem uma Prodesp, empresa estatal aqui, que pode cuidar desse sistema. Visitei o INCOR outro dia, o INCOR já tem tele-UTI, administra UTI à distância. Por que não colocar o prontuário único eletrônico no estado de São Paulo? Eu sei que é um sonho isso para a saúde do Brasil. Mas vamos reforçar aqui no SUS, dá para fazer e a gente vai fazer no nosso governo. Telemedicina. Melhorar a telemedicina do Estado. Projeto nosso da Adriana Ventura com a minha coautoria, aprovamos lá na Câmara. Isso salvou muitas vidas na pandemia, vamos ampliar no Estado. E para concluir, vou falar do que a gente já fez, porque aliás, ouvintes da Rádio Bandeirantes, para avaliar discurso que pré-candidato coloca, avalia o que ele fez daqui para trás, porque discurso qualquer um faz. Agora, entrega são poucos. Lá na Câmara dos Deputados, como líder da bancada paulista, fui o primeiro a criar critérios técnicos. 100% das emendas para a saúde, mais de 500 milhões de reais para a saúde do estado de São Paulo, com base no atendimento do SUS.
Não com base em base eleitoral de político, sabe? Em quantos votos teve. Mas com base na eficiência do SUS. E vai ser essa o nosso olhar para o Estado de São Paulo. Não vamos mandar dinheiro para a prefeitura, sabe? Contando se ele é base do governo ou não, porque o governo de São Paulo faz, deixando Bauru, por exemplo, na mão com o HC fechado. A gente vai mandar com base na população e decisões técnicas. Deputado, voltando à política um pouquinho, o seu partido chegou a integrar a base de apoio, né, e apoiar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Houve um racha e tem inclusive uma corrente que defende o impeachment. Gostaria de saber a sua posição no meio desse imbróglio todo. A posição do Partido Novo muitas vezes pode ser confundida ou mal compreendida. Porque é o único... Tá aqui, uma verdade. Cada mentira que essa turma contar, a gente vem com verdade. É o único partido que é independente. Apoiamos o governo do presidente Bolsonaro no começo do governo pelas pautas, não pelo governo Bolsonaro. Reforma da Previdência, saneamento básico, liberdade econômica. Né, os projetos que eu aprovei e sancionei. Porque aprovar projeto em qualquer lugar ou que você não tem protagonismo, alguns dizem. Sancionado. Marco legal das startups, governo digital, telemedicina, conectividade rural e urbana, regularização fundiária urbana, CPF como documento único. Agora, a gente não vai aprovar, não vai votar de olhos vendados, né, como alguns fazem. Reforma administrativa que esse governo manda, sem colocar a elite do funcionalismo junto, só na base, no lombo do bom servidor, a gente não vai aprovar. A gente vai aprovar se todo mundo estiver dentro. E aí a gente vai criticar esse governo. Reforma tributária fatiada, que aumenta o imposto para quem gera emprego, a gente não vai aprovar. A gente vai aprovar o que for bom para o povo, não o que for bom para o governo. Deputado, a mim pessoalmente me arrepia quando se fala em privatização e se pensa em passar um monopólio público para um monopólio privado. Sou absolutamente a favor da participação da iniciativa privada, inclusive na gestão pública. Mas desde que haja o princípio, mais do que princípio, mas o início daquilo que é a disputa por espaço, que é haver concorrência. Eu quero saber da opinião do senhor sobre isso. Porque a gente tem muito disso. Era serviço público, ou ainda é, vamos privatizar porque vai melhorar. Aí vira um monopólio privado e fica a mesma porcaria. Eu gostaria de saber da opinião do senhor sobre isso. Monopólio privado ou público, a mesma porcaria no governo do PT, no governo do PSDB, que fizeram privatizações mal feitas. No nosso é livre concorrência, sabe? Não tem essa de favorecer as supercampeãs nacionais, né, como governos anteriores fizeram. No nosso é o pequeno negócio. Para uns, empreendedorismo, para outros é o pequeno negócio mesmo. Aliás, mais de 80% das vagas de emprego geradas nesse país, Edu, vem do pequeno negócio. Né, dos negócios, por exemplo, onde estava o Felipe Dávila, nosso candidato à presidência, pré-candidato, e o Japão no Jardim Maria Luísa, Jardim Niterói, aqui na Zona Sul, ou os pequenos calçadistas lá em Franca, né, ou os granjeiros em Bastos que eu tive lá e estão sofrendo com a alta do preço da soja e do milho, empregam um monte de gente. Esse é o pequeno cara. Quanto mais concorrência, melhor. Não tem essa de monopólio nem privado e muito menos público. Mas tem alguns serviços, deputados, que acaba sendo privatizado e vira um monopólio. Um dos que a gente vai discutir aqui, que o senhor acabou de falar aqui, é serviço de balsa. Se passar o serviço de balsa todo pro mesmo, do público pro privado, ele vai ficar 30 anos com aquele negócio lá, ganhando e lucrando, e o serviço não necessariamente vai melhorar. E a gente sabe que não costuma. Vamos dividir as 8 travessias. Tem 8 travessias. Santos Guarujá, Guarujá Bertioga, São Sebastião Ilhabela. Divide em lotes, então, né? E faz um compromisso de 3, 4 lotes. É lógico que o período de concessão tem que justificar o investimento que o governo tem que exigir, e aí, contratos bem feitos. Não é, por exemplo, fazer, e o pessoal de Oswaldo Cruz, de Rinópolis, para quem eu mando um abraço, está reclamando dos pedágios. Por quê? Porque o governo vende a qualquer preço, pega o dinheiro para fazer obras eleitoreiras ano que vem, e eu quero muito falar antes de acabar esse programa, com você que está no seu carro e que vai aumentar absurdamente o IPVA para você pagar ano que vem, e o governo não está nem aí para você. Pega o dinheiro da outorga, pega o dinheiro do teu IPVA para fazer obra eleitoreira em 2021. Isso não pode acontecer, Edu. Bem, queria agradecer ao deputado Vinícius Poit, pré-candidato do Novo, que esteve aqui hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Deputado, obrigada. Lembrando que em agosto, tradição da Band, primeiro debate na corrida eleitoral para o governo do Estado. Estaremos à disposição, Thaís, com verdade, com trabalho e com entrega concreta. Como a única pré-candidatura que nem eu e nem o meu partido iremos utilizar 1 centavo desse fundo eleitoral que eu desrespeito com o povo. Obrigado. Obrigada, deputado.
Rede Bandeirantes de Rádio.